Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente falar desse andamento da safra e principalmente das condições dessa próxima safra. Muitas regiões já estão autorizadas para o início do plantio, os produtores estão apenas aí dependendo de uma certeza de que as chuvas que já vieram dão condições favoráveis aí para o bom desenvolvimento, pelo menos nessa fase inicial da semente, o bom desenvolvimento para a implantação da lavoura. E hoje a gente volta com o nosso Crop View, direto lá de São Paulo. Quem fala com a gente hoje é o Paulo Murray, engenheiro agrônomo, e a gente decidiu trazer para vocês duas informações ou duas regiões importantes aí, que é a região de Sorriso, lá no Mato Grosso, e a região de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Por que essas duas regiões? São regiões onde não pode haver falha de plantio, não pode haver falha de produção. O produtor tem que saber o exato momento de plantar, tem que ter a condição ideal para o desenvolvimento da lavoura, e o Crop View é uma ferramenta que ajuda a entender que melhor momento é esse. Porque ambas as regiões, ambos os municípios tiveram problemas já nas safras passadas, né? Tanto de soja quanto o segunda safra de milho, ou no caso do Luiz Eduardo Magalhães também problemas com o algodão por lá. Enfim, não dá para errar esse ano. E é por isso que a gente pede ajuda para o Paulo Murray, que já está comigo aqui na tela. Paulo Murray, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E é isso, né, Paulo? Tá na hora de plantar ou de se planejar, pelo menos, mas não dá para ter falhas. O Crop View ajuda o produtor nesse sentido? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. O nosso intuito quando fizemos o Crop View, como a gente já conversou, é justamente esse, ajudar nesse planejamento. E você bem colocou, o ano passado foi um ano bem crítico. Sorriso, que é um dos municípios que foi um ano extremamente problemático, de grandes perdas, e Luiz Eduardo também, nem se fale, foi um ano extremamente seco, e não foi a primeira vez aí nesses últimos 3 anos, aí, 4 anos, que o pessoal da Bahia está sofrendo um pouco com o clima. Então a nossa ideia aqui é ajudar um pouco isso, e nesse planejamento de plantio aí. Muito bom. Ô Paulo, só antes da gente começar, para as pessoas que estão vendo pela primeira vez essa nossa conversa, a gente já fez em outras oportunidades 2 outras conversas sobre esse mesmo assunto, essa mesma questão, só que em outras regiões, né? São cruzamentos de que tipo de informação, Paulo? A gente recebe as nossas informações, são informações meteorológicas, que vem do INPE, a gente recebe isso uma vez ao dia e o sistema todo roda, é um sistema com cálculos, né, matemáticos, de algoritmos, o sistema roda isso uma vez por dia, e na hora que a gente faz as nossas simulações, a gente leva em conta aqui a localidade, o tipo de solo, a semente, o ciclo da semente que você está usando, e a época de plantio. E em cima disso a gente chega num cálculo de produtividade. E consegue determinar o melhor momento de plantio, onde ele vai conseguir expressar o maior potencial da lavoura dele, né, ao longo do período de desenvolvimento, é isso? Isso. É onde a gente vai tentar indicar qual a melhor janela, onde ele vai ter a melhor produtividade. Às vezes é uma coisa que até a gente já tocou nesse assunto, principalmente quando você tem uma segunda safra, é um pouco de conta, às vezes está indicando uma melhor produtividade mais para o final do ano, mas compensa, às vezes, perder um pouco essa produtividade para poder ter uma boa safrinha. Muito bom. Daí fica a cargo de cada um tomar a melhor decisão, né? de acordo com o planejamento de cada um. Muito bom. Então vamos lá, Paulo. Vamos começar com o Sorriso, pode ser? Vamos sim. Vamos aqui fazer Primeiro vamos fazer igual nós fizemos das outras vezes, a gente faz uma simulação
desse ano e de alguns anos passados, para dar Perfeito. uma indicação de como foi, para depois a gente faz aquele mostrando o balanço hídrico e fica mais claro. Uhum. Vamos trabalhar aqui, vamos pôr 3 variedades aqui, 3 ciclos, para a gente dar uma ideia do que... Então, a gente vai trabalhar aqui desde o ano de 2013 até o ano de 2016, que é essa safra 2016-17. Uhum. Quadriênio de setembro a março, a dezembro. Vamos aqui para o Mato Grosso. Município de Sorriso. Vamos trabalhar aqui com o solo aqui de 36 a 60 e vamos, em função da gente estar fazendo essa coisa generalizada, eu não vou botar em sacas por hectare, porque a gente pode estar aí chegando com produtores com diferentes produtividades, então prefiro trabalhar com a porcentagem para a gente não ficar focado, às vezes com diferentes produtores, a gente focar numa produtividade só. Então, aqui a gente começa a ver os cálculos desde 2013, com os diferentes níveis de produtividade. Essas datas aqui em cima são as datas de plantio. Tá. Como a gente está aumentando um pouco a tela aí, então a gente, para chegar para o final aqui, depois eu movo aqui embaixo, para a gente conseguir enxergar o final do mês. Muito bem. O final do ano, desculpa. Embaixo são as médias, né? Uma coisa que eu acho bacana aqui ressaltar é que você está vendo aqui uma grande diferença do que foi 2015 para 2016, né? 2015 não teve melhor momento, pelo que eu estou vendo aqui, né, Paulo? 2015, Sorriso, o pessoal sofreu bastante. Em 2016... pelas informações que a gente tem até agora das previsões e das tendências meteorológicas, a gente tem um ano bem interessante, já até com você pega aqui já 1º de outubro, a gente está no final já de setembro, né, de 21 aqui, já temos produtividades bem interessantes aqui, né? Isso significa o quê, Paulo? Que eu tenho condição ideal para iniciar o plantio, então? Para liberar o plantio. Já temos condições ideais aí para liberar o plantio. Seja no ciclo de 90 dias, seja no ciclo de 100 dias, seja para 110 dias também. A diferença, você vê que a diferença ela é muito pouca entre os ciclos, né? E aí vai depender muito também daquilo que a gente estava conversando, do planejamento da safrinha, né? Então, um ciclo... Eu esse ano não vou fazer safrinha, eu posso jogar meu plantio para frente também, não vai ter grande impacto. Ou não, eu já tenho meu planejamento de safrinha, então eu quero começar agora e vou botar um ciclo de 90 dias, 100 dias. Eu vou ter uma produtividade aqui, a gente está, até agora, pelas informações que a gente tem do clima, é uma produtividade excelente, né? Acima de 90% em todas as situações, né? Até o começo de outubro aí tá bem tranquilo, né? Sim, sim. E aí você pega aqui, embaixo a gente tem as médias, né? De todos os períodos. Você vê que realmente aqui, como média, esse período agora é um período interessante. Que seria os últimos 10 dias agora de... não. A partir de... Como a gente começo já está de outubro. No finalzinho de outubro, seria esse final de outubro, né? Finalzinho de setembro, começo de outubro. A gente tem uma média bem interessante aí. Muito bem. Se a gente quiser aprofundar mais essas informações, saber mais detalhes do que vai acontecer ao longo da safra. É possível também, né, Paulo? Sim, a gente vai lá agora na edição de pontos. Bom, então, comparando com outros anos e principalmente comparando com o ano passado, a gente tem uma condição muito melhor nesse momento e o produtor já tem condição lá em Sorriso de começar a plantar. Já hoje a gente pode dizer que já podemos enterrar a semente no chão. Muito bom. Aqui na edição de pontos, a gente não consegue jogar já todos os ciclos
tem que fazer um ciclo por cada edição. Então eu vou trabalhar aqui com um ciclo aqui de 110, tá? Aham. Fica uma média aqui, a gente vai no Mato Grosso, novamente a gente vai no município de Sorriso. Vamos botar aqui data de plantio, 1º de outubro. 1/10/2016. A gente vamos colocar uma produção potencial aqui de 65, vai? Como a gente não sabe, é um generalizado, trabalhar com uma área de 100 hectares. E agora aqui o alerta de doença, que é aquilo que a gente já conversou um pouco fora do ar, é um ano que a tendência da ferrugem talvez seja alta de aparecimento. Então esse alerta de doença aqui eu acho que é bem interessante. E você pode calibrar aqui a porcentagem de probabilidade que você quer receber esse alerta. Então isso é uma coisa que fica também a critério do produtor na hora de fazer inserir esse número. Eu vou botar aqui 50%, tá? Para a gente ter aí E latitude e longitude é para quem quiser uma coisa mais específica para a propriedade. Mas, como a gente também já conversou, a gente pode inserir os dados de cada produtor individualmente de chuva, tanto através de estação meteorológica, quanto de planilhas de Excel. Ô Paulo, porque aqui a gente está vendo uma média do município. Tem aquele risco de chover mais na região sul do que na região norte, ou de maneira geral está bem distribuída a chuva? Dá para ter essa avaliação? Existe sim, a gente tem casos dentro ali no Mato Grosso, às vezes em regiões próximas, as chamadas chuvas de manga, né? Aquela coisa de chove próximo na minha fazenda, na fazenda, às vezes acontece, existe esse tipo de coisa, por isso quando você trabalha com a informação individualizada, aí a assertividade é perfeita, né? Aí você está trabalhando com os dados, se o cara tiver, cada talhão, ele tem o seu pluviômetro ali em cada talhão, você pode individualizar por talhão. Entendi. Muito bom, daí a gente já tem aí todo o desenvolvimento aí da lavoura plantada no dia 1º de outubro. Como seria aí, de acordo com a previsão, né, que já está colocada aí, e de acordo com cada estágio também da planta, né? A gente tem aí uma condição bastante interessante, né, de manutenção aí da produção, né, ao longo do ciclo. Desde o estabelecimento, o desenvolvimento vegetativo, o florescimento, ele vai começar, você pode pegar aqui, ó, ele está com sempre excedente, ele tem uma perda mínima aqui de 5% lá no final, mas é dentro de uma normalidade, né? Não é nada de absurdo. A gente está falando aqui, se a gente estivesse falando de uma produtividade de 65 sacas, você está falando de uma produtividade final de 62 sacas. E dá para identificar o que aconteceu nesse final aí? Por que caiu, Paulo? Aqui, provavelmente, excesso de chuvas. Por um pequeno excesso, né? Excesso de chuva. Você vê que em nenhum momento você tem déficit aqui. Você tem um solo equilibrado lá no plantio. Tá. Mas logo em seguida ali, no segundo decêndio, você já tem ali uma chuva acumulada no primeiro você tem 36 milímetros de chuva acumulada, mas em função da falta, quer dizer, ele está equilibrando o solo. Já no segundo decêndio tem uma chuva acumulada de 41, você aí já passou para um excedente, aí você vem vindo com um excedente, sempre aumentando lá no final, provavelmente por um pouco de excesso de chuva, mas acho que nada que preocupe aqui, nada que... Daí vamos ver então o balanço hídrico. Aqui a gente vai ver o balanço hídrico, aqui é a data do 10/9, aqui é a data do plantio. Então, 10/9 tinha um déficit hídrico que se agravou e deve se agravar agora até amanhã, até o próximo dia 20, não é isso?
Isso aqui você está indicando a partir do dia 20, que é amanhã, Começa a chover de novo. um início, né? Aqui, esses dias você já tem o início das chuvas aqui, onde vai zerar deixar equilibrado o nível de água no solo, chegando aqui no dia 30, que é a data que a gente estava ali, pôs como plantio, no dia 1º. Então você tem o solo aqui equilibrado. Uhum. E se a gente compara com a média, né, Paulo, dos últimos 10 anos, é uma situação muito mais favorável, né? Sim, você está vendo aqui na data que a gente pôs de plantio, ainda era uma data de risco, né? Data de risco, geralmente ainda com um déficit hídrico, mas esse ano é uma curva totalmente oposta. Quer dizer, você tem já um excesso, você vem vindo aqui com esse excesso, aqui ele equilibra. Uhum. Você pode ver aqui que a média dos últimos 10 anos, 23 milímetros, e esse ano a gente está falando de 28 milímetros. Ele vem aqui mais ou menos equilibrado, e a média aqui cai e ele continua subindo. Então, aqui no final, você tem uma tendência, né, a média é média, quer dizer, isso já é passado. Você teve uma média de 27 milímetros nos últimos 10 anos de balanço hídrico, e esse ano você tem uma perspectiva de 46 milímetros. Então aí você teve a chuva continuou. Então aí que a gente está vendo talvez essa perda de 5%. Pelo excesso de chuva, realmente pela quantidade maior aí de água no solo, e consequentemente isso é oriundo de um excesso de chuva. Aqui ele contabiliza potencial perda com doenças também ou não? Não, aqui ele não, isso é uma coisa que a gente está trabalhando ainda no modelo. Hoje ele não contabiliza. O que ele contabiliza é o alerta da probabilidade da ocorrência da doença, principalmente da ferrugem, né, que é o que mais assusta. Uhum. Bom, então resumo da ópera para Sorriso. Tá na hora de plantar então, né, Paulo? Quem tivesse esperando, quem está querendo adiantar a safrinha, aproveitar, já existe janela de plantio. Muito bom. Agora, dá para fugir um pouquinho desse excesso de chuva lá no final do ciclo? Se eu de repente diminuo o meu ciclo, eu posso fugir desse final ou não? A tendência é a mesma, Paulo? A gente aí pode fazer uma simulação jogando uma data de plantio um pouco mais para frente. Ou encurtar a variedade, mas aqui a gente já está trabalhando com a variedade aqui, a gente 110, né? Ciclo de 110 dias. Se você talvez trabalhasse aqui com uma variedade de 90 dias, você está vendo que a curva é menor aqui, né? Uhum. Então, ela é uma curva que se iguala nos 10 anos. Então, a perda aqui, teoricamente, é uma perda menor. Sim, mas daí teria que acompanhar também para ver se não tem perda inicial, né? Não, aí você está encurtando o ciclo só, né? Ah, tá, você tem menos tempo de lavoura no campo, né? Você está botando uma variedade aí de ciclo de 90 dias. Na mesma data, no mesmo, enfim... Teoricamente, a gente aqui está falando da mesma data, só encurtou um ciclo aqui de 90 dias, você está tirando aí 20 dias a menos, você vai trabalhar aqui, você pega ainda uma curva que não está tão ascendente ali. Entendi. Mas dá para ele fazer essa simulação também se ele quiser, né? Se o produtor quiser. Dá sim. Muito bom. Muito interessante. Então, condição favorável para Sorriso, você que está plantando aí, aparentemente, ou a partir do dia 1º aí, você tem uma condição de acertar aí mais de 90% do seu potencial produtivo, se as condições, se as previsões climáticas se mantiverem dessa forma. A alteração nas condições climáticas pode trazer alguma diferença muito grande aí no resultado final, Paulo? A gente sempre está falando de tendência. Eu acho também, assim,
Pode aparecer um veranico ali no florescimento, uma coisa que ainda a gente não está enxergando, porque são as informações que a gente recebe hoje não indicam isso, mas é uma possibilidade. O acompanhamento diário é que vai nos dar essa resposta, né? E a vantagem de você saber antecipadamente o que vai acontecer com a sua lavoura, você pode ter estratégias ali de comercialização, enfim. É porque muitas vezes vem aquela pergunta, eu já plantei, e daí? Sim, mas você tem o plano safra para pagar, você tem o financiamento dos diversos bancos e das traders para pagar. Então, nisso você consegue já, bom, eu vou ter algum problema, vou chamar os meus credores e vamos tentar renegociar, vamos tentar alongar, vamos ver o que a gente pode fazer em anos que você está vendo que a coisa vai ficar feia. Ou até diminuir o seu investimento, né, na lavoura, ou deixar Sim, de, enfim. Às vezes, quando você já enxerga isso logo no começo, lá quando você fala, não tem janela para eu plantar aqui, ou eu vou ter que plantar muito tarde, isso para mim vai... Você às vezes diminui um pouco o teu investimento para segurar um pouco isso, né? Muito bom. Bom, então tá, essa é a situação lá para Sorriso, então a condição é interessante, ou pelo menos bem melhor que no ano passado. A gente viu no comecinho da demonstração aí, o Paulo mostrou que ano passado não tinha condição nenhuma, até dezembro, se o produtor esperasse até dezembro não ia ter do mesmo jeito, né, Paulo? O ano passado, ficou bem claro isso naquele gráfico anterior que a gente mostrou, naquela tabela da simulação, comparado com o ano passado, esse ano está um paraíso, né? É. Vamos ver, Luiz Eduardo? Será que já tem condição para início de plantio por lá? Vamos olhar aqui, Luiz Eduardo. Vamos fazer primeiro o simulador aqui, para a gente ver um pouco também dos anos anteriores. Vamos trabalhar aqui, ó, de novo com 100, 110, 120. Depois, o produtor pode simular com várias... Só para a nossa tela não ficar muito grande aqui. Uhum. Bahia. E eu vou trabalhar com roda velha, porque é efetivamente onde estão as lavouras, né? Tá. Aqui eu vou mudar um pouco o solo, vou deixar o solo com 16 a 35, tá? Condiz mais com a realidade. A gente sabe que ali na Bahia o plantio se inicia em setembro, não existe plantio, né? Quer dizer, é mais para outubro em diante, até o zoneamento ali até permitido a partir de 1º de outubro. Ali varia um pouco de município para município. Às vezes vai de 1º de outubro até o finalzinho de dezembro. Tem alguns lugares que é a primeira semana de janeiro. Mas aí a gente está vendo aí uma média um pouco aí dos anos de 2013 até agora. E esse ano, aparentemente, a gente está vendo aqui um ano bem diferente do ano passado, né? E olha aqui, vamos comparar 2015 e 2016, só para você ter uma ideia. Ano passado está nítido aqui, né, o 2015, né, Paulo? A situação não foi boa em nenhum momento. Ele começou a ter um pouquinho de melhor condição aqui, a partir de novembro. Aqui. E mesmo assim não é o potencial de produtividade, né? Ano passado não é o foi... supra-sumo, mas enfim, aqui ele teve uma condição razoável. E este ano aqui você já está pegando a partir aqui de outubro, aqui do meio de outubro, você tem uma condição bem interessante, né? Uhum. E se a gente compara com anos anteriores também, sempre outubro tem lá a sua melhor fase, né? Sim, sim. Seja nos primeiros 10 dias até o finalzinho lá de outubro, enfim, tem condição ainda quando a gente compara com outros anos aqui, com exceção de 2015, que foi um ano atípico, um ano de El Niño, enfim, produtores lá do Nordeste, Norte do país tiveram bastante problema mesmo. Mas, enfim, olhando aqui, a gente percebe... Tem só um fator importante que a gente tem que alertar aqui, que você pega aqui os últimos dias de dezembro, plantio,
em função daquilo que a gente já tem batido na tecla, das tendências serem até 6 meses, as informações que a gente recebe, a gente não enxerga todo o período aqui no final de dezembro. Então, pode ser que aqui no final exista alguma perda nesse final, nas datas, principalmente para os ciclos mais longos, né? Ainda depende do abastecimento do próprio INPE, né? Hoje eu enxergo até dia 28 de fevereiro, 1º de março. Então, eu ainda não tenho, para quem está deixando para plantar lá para o final de dezembro, a sugestão é que vá olhando agora a entrada de outubro, meio de outubro, enfim, vá olhando, acompanhando, porque daí eu sempre vou recebendo um mês a mais. Terminou o mês, a gente vai recebendo mais um mês para frente. Porque aqui, Paulo, só para deixar claro, então, aqui a gente está vendo que ciclo de 110 e 120 dias, para dezembro está dando 97% aí. Pode ser que não seja isso, então. Pode ser que exista aí uma perda ainda, porque a gente está aqui ainda no 20 de setembro e eu ainda não tenho informações meteorológicas do clima recebidas, porque só existe 6 meses para frente de informação recebida. Então a gente não pode cravar que aqui plantado no final de dezembro realmente é 91, 97. Quem tem o costume de esperar até o final do ano para plantar, a gente sugere que vá olhando aí outubro, novembro, porque daí já vai conseguir enxergar o ciclo completo. Muito bem, mas se você quer plantar aqui, o melhor momento que eu estou vendo aqui é 95% para o ciclo de 100 dias, não é isso? Isso, a gente está falando aqui de meio de outubro. Aí é o ciclo completo já, aí você está enxergando um ciclo completo. Muito bem. Eu tenho 95% de chance de potencial de produção se eu plantar nesse dia. Sim. A gente está falando aí, você está vendo até que existe o ciclo mais curto aí, ele vai dando espaço para os ciclos de 110 aí, conforme vai jogando mais para frente, 110, 120. Muito bom. Então a gente entende que já tem condição de plantio lá em Luiz Eduardo Magalhães. Quem quiser já pode começar, Paulo? Ou daqui a pouco pode começar? Quem quiser plantar aí já no meio de começo de outubro, meio de outubro, novembro, quer dizer, já tem um bom indicativo aí de ser um ano, assim, e comparando com o ano passado, então, nem se fale, né? É outro plantio, é outro resultado, né? Outra produtividade. O João Batista Pereira, lá de Luiz Eduardo Magalhães, pergunta o seguinte: como está a questão do Laninha? Vai ser Laninha mesmo? Com esse sistema, né, Paulo, ele não precisa se preocupar se vai ter Laninha ou não, né? A gente aqui não discute muito se vai ocorrer o Laninha. Como nós recebemos a informação meteorológica diária e os cálculos que a gente faz aqui baseado na fenologia da planta, que esses cálculos são feitos baseados em estudos de campo com o clima, eles indicam a produtividade. Agora, se houver uma mudança drástica, vamos supor aqui uma coisa bem esdrúxula mesmo, uma total mudança do clima, é lógico que esses números vão mudar. Uhum. Mas o que a gente tem visto aqui é um ano bem diferente, porque quando você olhava o ano passado, essa época, já indicava um ano problemático. Vamos olhar o balanço hídrico lá para Luiz Eduardo, lá para a região de Roda Velha? Vamos sim, vamos aqui. Então a gente vai. É uma ferramenta bem fácil, né, Paulo, de manusear, né? Bem rapidinho aqui, não tem muito mistério não. Cadastrar manual. Vamos botar aqui Roda Velha. Vamos fazer aqui Vamos botar 110 também, vai para a gente. Bahia. Opa. Roda Velha. Vamos botar aqui um plantio, 10 de outubro. 10/10 de 2016.
potencial aqui, vamos colocar também 65 para deixar uma média aí. De novo, vamos trabalhar com uma área de 100 hectares, porque está fazendo um genérico. Tipo de solo, vou botar de novo aqui o alerta de doença para nos dar esses alertas sempre que houver 50% da probabilidade da ocorrência. Vamos deixar a latitude e longitude em branco que a gente está fazendo do município, regionalmente. Né? Uhum. Já calculou aí. Já calculou. Então a gente tem um estabelecimento aqui no dia 10, ainda com um excedente aqui, déficit está equilibrado, tem 15 milímetros de chuva aqui acumulado. O segundo decêndio aqui nos 10 dias seguintes, 15 milímetros. No terceiro, 42, sempre equilibrando o solo. Você vê que a gente vem de um solo muito seco, né? Sim. Aqui começa a ter um excedente aí. No último decêndio do desenvolvimento vegetativo, que é o início do florescimento, ele já vem ali com um excedente pequeno no solo. Entra no florescimento aqui, ele já tem aqui um índice um pouco melhor aqui de chuva acumulada, com um pouco mais de excedente hídrico, e ele vem até o final aqui com 57 milímetros, indicando uma perda aqui de 6%, ou seja, 94% de produtividade. Mas é interessante observar que ele vai perder o potencial produtivo praticamente no último estágio só, né, Paulo? No último estágio, e você não vê aqui em nenhum momento o déficit do balanço hídrico. A gente pode olhar isso aqui para baixo, é uma curva também, indica que diferente um pouco do ano passado. Você vê que aqui já nesse período estava mais seco, né, do ano passado, desculpa, dos últimos 10 anos, foram a média mais seca. Esse ano aqui está indicando um balanço hídrico um pouco menos severo, e ele já entrando em equilíbrio bem antes. Olha só que legal. Só que olha o período de colheita, Paulo. Foi aí que a gente está, provavelmente essa perda, a gente está falando por uma chuva um pouco fora do normal. E aí cada produtor, é uma coisa que não nos permite aqui, em função de tempo e do andamento aí da programação, quer dizer, cada produtor pode entrar e fazer algumas simulações, plantando mais para frente, usando outra variedade, enfim, ele vai conseguir ver como é que vai funcionar essa curva de chuva. Lembrando que Bahia, uma topibá, de modo geral, como se planta mais tarde, para ter o ciclo completo, com os plantios mais atrasados, tem que esperar um pouco mais, olhar mais para frente isso. Uhum. Ô Paulo, vamos simular, vamos adiantar um pouquinho o início de plantio para eles lá? Vamos ver o que acontece? Ó, ciclo de 110 dias, iniciando quando que a gente iniciou aí? Dia 10 de outubro a gente 10 iniciou. de outubro. Vamos iniciar dia 1º de outubro? Vamos ver se melhora alguma coisa? Vamos sim. Botar roda velha 1 aqui para distinguir. Tá. Podemos continuar aqui com 110. Uhum. Bahia. Roda velha. Botar dia 1? Ou antecipar mais um pouquinho, o que você acha? Quer botar dia 20? Vamos botar dia 20 de setembro. 20 do 9. Se ele começar a plantar amanhã, o que será que vai acontecer, né? 20 de 9 de 2016. Potencial 65. Esse número também, lembrando que cada um vai colocar aí aquele potencial produtivo que foi indicado para a sua lavoura, para o seu padrão de tecnologia. O alerta de doença, vamos botar 50% para receber os alertas.
E aqui a gente está indicando aqui, vamos ver o resultado aqui. A tela tá só para ajustar a tela aqui. Tem um resultado pior, né? Um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior. Ele já começa perdendo, né? Porque ele tem um déficit hídrico ali no começo, ele já tem... Você lembra que na outra simulação que a gente fez, ele em nenhum momento apresenta o déficit hídrico. E aqui, apresenta o déficit hídrico. Ele tem um déficit aqui no desenvolvimento vegetativo. Já penaliza alguma coisa aí. Já perde alguma coisa aqui. No florescimento também tem um pouquinho, quer dizer que é uma fase extremamente importante, né? A gente sabe que logo no começo e no florescimento, enchimento de grão é uma fase muito importante, né? De água. E lá no final ele tem um pouco mais de água do que a média dos últimos 10 anos, mas a perda maior foi ali no meio, né? Ele já veio perdendo meio do ciclo. Então entre plantar amanhã e entre plantar dia 10 de outubro, é melhor aí o 10 de outubro, então. Melhora, tem um resultado um pouco melhor. Não é nada também absurdamente diferente, mas estamos falando aí de 3%, 4%, que no final sempre é bom. Ajuda no bolso lá no final, né? Opa, é uma saca a mais pelo menos aí, né? Ajuda. Não tenha dúvida. Que legal. O Leonir Ruggeri, de Campo Verde, ele pergunta se dá para saber as condições de chuva para o início do plantio de 20 de setembro até 15 de outubro. Campo Verde é lá em Mato Grosso. Campo Verde, Mato Grosso. Vamos olhar aqui. Mato Grosso. Campo Verde. Verde. Desculpa, eu pulei aqui. Vamos no cadastro manual. Fui aqui, perdão. Campo Verde. Vamos de novo aqui, a gente não sabe exatamente. Vamos ficar aqui com os 110 dias, vai. Aí, Mato Grosso, Campo Verde. Ele falou em data, desculpa. 20 de setembro a 15 de outubro. Vou botar aqui. Vamos pôr 20 de setembro, né? Que eu imagino quando ele quer. 2016. 20/9, Paulo. É 9, desculpa. É 9, 20/9, setembro. Áreas sanitárias. Também vamos trabalhar com 50% no alerta para receber. Vamos ver aqui o que ele vai... Pronto. Opa, me desculpa. Se ele plantar agora dia 20 de setembro, ele tá... não tá muito... Acho que ele não vai favorável muito, não, né? Não é muito favorável não, né? Ele tem uma bela perda... bela perda aqui no começa com desenvolvimento vegetativo, florescimento inteiro e um pedaço do enchimento de grão ali. Porque aqui a gente está vendo que tem chuva, né, Paulo? Mas às vezes não é a chuva que a semente precisa ou que a planta precisa naquele momento, né? Pode olhar aqui, ó. A gente está falando de um ano aparentemente complicado. E você pega aqui, ó, existe até um ponto de convergência aqui do déficit. Aí esse ano ele sobe, começa a chover aqui. Sim. Na 19, o ano passado ainda tinha uma falta de chuva, começou a chover um pouquinho mais tarde. Esse ano ele entra aqui num excedente,
aqui no dia 9/10. Daí vem um veranico, né? Quase 100% de diferença de um para o outro, né? De menos 26 para mais 24. Aí ele volta a cair a chuva aqui, passa do excedente de 0 para menos 21 na média dos últimos 10 anos, e aí ele entra numa curva negativa aqui, ó. Rapaz. Ele entra numa curva negativa, quando nos últimos 10 anos aqui ele estava no positivo, e aqui ele entra numa curva negativa. E justo naqueles períodos importantes, né? De florescimento e desenvolvimento vegetativo. Enchimento de grão. Enchimento de grão. Aí é um ano, aparentemente, aqui esse início aqui não é uma janela indicada, né? Ô Paulo, então, já que é facinho de fazer aí, vamos iniciar o plantio dele no dia 15 de outubro, que foi a outra data que ele deu aqui. Vamos ver lá. se melhora alguma coisa para ele. Verde 1, para diferenciar, Mato Grosso, Campo Verde. 15 de outubro, que é a outra data que ele manda aqui. É de 2015. 2016. 18, né? Imagine, 16. 65 sacas, 100 hectares. Tá aqui. Solo médio. Tem que ir lá, não. Vou botar aqui um solo argiloso. 50. Salvar. Olha a diferença. Melhora bem a condição dele, hein? Melhora demais. Ele tem um pouquinho de déficit hídrico aqui no florescimento. Finalzinho do desenvolvimento vegetativo e florescimento. Aí ele tem, você vê que indica aí tem uma perda aí dos seus 4, 5%, mas depois ele segue com uma condição de colheita razoável para boa, enfim, dentro de um padrão dos últimos 10 anos. Muda bastante. Quer dizer, aparentemente aqui o que a gente está vendo é que vale a pena adiar um pouquinho o início do plantio por lá, né? Adiar um pouquinho o início do plantio. Olha aí. Leonir Ruggeri, atenção então, hein? Vale a dica e vale acompanhar, né? Dia a dia aí. Vale olhar, entrar um pouquinho lá, fazer as simulações, simular para trás e fazer essas simulações com diferentes ciclos. Às vezes a gente está conversando, o ciclo que o produtor usa, no caso, é o 90, o 100, é super precoce, é mais tardio, enfim, aí não dá para a gente atender todo mundo assim no programa, porque cada um tem aí a sua programação, mas basicamente assim dá para tirar daqui já que neste caso mudou bastante a realidade, né? Ele tinha menos de 80% de potencial produtivo a ser atingido até a colheita, e aí ele já está com mais de 90%, melhora muito, né? Melhora bastante, melhora bastante. Muito bem. Bom, e fica a dica para você, produtor, é possível fazer a simulação em quantos municípios, Paulo? Você tem ideia hoje? A gente tem mais de 1.000 municípios aqui cadastrados aqui. A gente tentou pegar, são 1.010, entre 1.010 e 1.050 municípios, que são aqueles com maior atividade agrícola do país. Então, por exemplo, se o meu município não está lá na sua relação, eu posso comparar com um município perto? Dá também para fazer essa comparação? A gente tenta ajustar pelas as estações mais próximas, aí ajustar com latitude, longitude, enfim, e altitude, desculpa. E outra coisa, se essa pessoa tiver uma estação na propriedade dela, aí a gente joga esses dados aqui e ajuda a fazer essa
esse cálculo para ele, porque ele vai ter uma estação própria ali, né? A previsão, a gente vai ter que usar a previsão próxima, porque não tem como fazer. Mas os dados observados, a gente vai usar os dados observados desse produtor. Legal, muito bom. Você viu aí como uma situação pode mudar em termos de 10 dias do início do seu plantio, como pode mudar se você utilizar uma variedade mais precoce ou uma variedade de ciclo maior, enfim. Todos esses aspectos são levados em conta na hora de ter o resultado ali e você consegue observar aí o melhor momento, a melhor forma, enfim, a melhor estratégia para você obter o máximo potencial possível da sua lavoura. O que é muito bacana, Alexandre, é que às vezes esse produtor pode sentar com o seu engenheiro agrônomo, com aquela pessoa que dá assistência, olhar junto, vamos tentar ver aqui o que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer o nosso planejamento. E é uma ferramenta, como vocês estão vendo, é muito simples. Então, eu acho que é aquela hora que os dois podem sentar e trocar ideia de como planejar a safra. Muito bem. Ô Paulo, o Claudinei Demarco, lá de Cerejeiras, Rondônia, ele está pedindo para fazer a simulação para ele. Enfim, o nosso tempo já está um pouquinho além daquilo que a gente já tinha programado, mas de qualquer forma, manda para a gente, Claudinei. Encaminha que a gente vê aqui, eu não sei de cabeça se eu tenho o município de Cerejeiras, mas encaminha que a gente entre em contato com ele para ver o que a gente consegue fazer, se tem alguma próximo. Eu de cabeça também não conheço Cerejeiras, assim, eu conheço bem Rondônia, mas não estou me localizando. Então manda para a gente que a gente entre em contato. Então tá, manda para mim aqui as informações. Um local mais próximo de Cerejeiras, um local maior, enfim, que possa servir de referência aí para você. Caso não tenha Cerejeiras na relação dos municípios, manda para a gente qual é o ciclo da sua produção lá, de 100, 110, 120 dias, o tipo de solo que você tem na sua propriedade e também o dia de plantio, o dia que você pretende iniciar o plantio, para a gente determinar aí se é um bom dia para você. É isso, né, Paulo? São basicamente essas informações, isso né? Mesmo. Muito bem, manda então aqui pra gente, Claudinei, eu vou encaminhar lá pro Paulo e claro, dentro da possibilidade dele, ele vai fazer essa simulação aí para você, tá certo? Obrigado a todos que participaram. Paulo, obrigado também mais uma vez pela sua participação, é uma ferramenta muito interessante e principalmente nesse momento de início de plantio, quanto mais informação o produtor puder ter e tiver em relação a conseguir o potencial produtivo na propriedade dele, melhor para ele em termos finais, né? Claro, mais soja no bolso, consequentemente uma renda maior também no final das contas. Renda maior. O intuito nosso é esse, ajudar, a gente criar alguma coisa que possa agregar as outras tecnologias que hoje já estão disponíveis aí para o agricultor, que são várias. A gente está à disposição para quem tiver dúvida, entrar em contato com a gente, pode olhar no cropview.com.br, no YouTube, manda e-mail para a gente, liga. No celular, quem tem o sistema Android pode baixar o aplicativo. No Apple também, entrando no Safari, você entra, ele está ajustado para a tela do celular, quer dizer, está fácil de olhar, enfim, tem algumas aí opções para o produtor enxergar a ferramenta. Muito bom, cropview.com.br. Isso. Combinado, então. Claudinei mandou aqui para a gente, depois eu encaminho para você então, tá bom, Paulo? Tá bom, a gente está aguardando. Claudinei, obrigado pela sua participação, obrigado também ao Leonir, João Batista, enfim, as pessoas que participaram aqui com a gente, tirando suas dúvidas. Grande abraço para você, Paulo, a gente volta trazendo novos municípios, né, já na semana que vem, para, enfim, saber se está na hora ou não do produtor botar a semente no solo. Obrigado, um abraço para você. Obrigado, Alexandre, um abraço para todos que estavam nos vendo e ouvindo. Obrigado, Paulo. Muito bem, Tchau. Você ouviu aí, então, qual é a condição
lá para Sorriso e para Luiz Eduardo Magalhães, especificamente ali Roda Velha, onde a produção está mais concentrada. O Paulo fez as simulações aqui para a gente. É claro que são simulações gerais, né? Se você quiser alguma coisa mais específica, também dá para fazer, mas daí o Paulo precisa de mais informações, mais detalhes. De qualquer forma, é uma ferramenta bastante interessante para que você possa se planejar e entender como é que o clima vai se comportar ao longo do desenvolvimento de toda a sua lavoura. Do plantio até a colheita, com alertas aí, inclusive de doenças e de melhores momentos para se fazer a colheita, ou no caso agora o plantio também, tá certo? Continue com a gente, daqui a pouco eu volto.